Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos e amigos para fazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 10, de 8 de junho de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. O título da nossa lição é A Promessa do Espírito Santo. Nós temos aqui diante de nós a oportunidade de estudarmos um tema muito importante, pois fala exatamente da promessa feita por Jesus quando ele estava para ser assunto aos céus. Ele prometeu que os seus discípulos, a igreja, ela não ficaria só, mas que ele iria e enviaria o Consolador. Alguém que ficaria dando continuidade à obra que até então ele estava fazendo aqui no mundo. E o Espírito Santo seria o Consolador, aquele que fortaleceria a igreja, aquele que faria com que os seus seguidores lembrassem de todos os ensinamentos que eles haviam recebido da parte de Jesus. Dentre outras funções, o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um dos papéis do Espírito Santo, e mais especificamente ele estaria substituindo Jesus. E é interessante nós observarmos que uma vez que o Espírito Santo ele veio para substituir a pessoa de Jesus, uma pessoa ela só pode ser substituída por outra pessoa, não por uma máquina, não por uma força ativa, mas isso já nos deixa claro de que o Espírito Santo de fato é também uma pessoa. Como nós cremos num Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, cada um agindo num período da história. Então nós temos aqui agora Jesus falando sobre a promessa do Espírito Santo que haveria de vir para poder dar continuidade à obra que ele havia começado aqui quando do seu ministério aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, a lição, o tema é exatamente esse, a promessa do Espírito Santo. O textuário da lição, ele é bastante importante, ele inclusive ele é um texto que ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, no último verso da leitura bíblica em classe, vai reaparecer aí o nosso textuário. Então eu só vou lê-lo no momento. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Esse é um texto muito caro para nós que cremos no Espírito Santo enquanto uma pessoa, cremos no derramado do Espírito Santo, e que esta é uma atividade do Espírito Santo que continua para os nossos dias. Portanto, aqui o que o comentarista ele apresenta é que essa promessa, quanto ao derramado do Espírito Santo, não restringe a um grupo particular, ou seja, aqueles lá de Pentecostes ou a igreja primitiva. Não se restringe a eles e nem a um período ali do início da igreja, os primeiros séculos da igreja. Então isso nos deixa claro a entender que ele é para todos, porque não é para um grupo particular, é para todos aqueles nascidos de novo e continua atual. Portanto,
necessário que nós creiamos e que nós busquemos o poder do Espírito Santo. Portanto, ele é abrangente para todos aqueles que se arrependem, que creem através da mensagem do Evangelho da salvação. Louvado seja o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de João, capítulo 14, os versos de número 16 a 18, depois o verso número 20, depois no mesmo Evangelho de João, o capítulo 16, o verso 7, 8 e 13, e depois o capítulo 20, o verso 21 e 22. Então são leituras aqui fragmentadas, mas todas elas dentro do Evangelho segundo João. O primeiro texto que nós leremos então é João 14, verso 16 até o verso de número 17, depois o 18 e o 26. Diz aí os versos de número 16 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Jesus, quando ele está a despedir dos seus discípulos, instantes que ele terá que encarar a realidade da morte, também logo também a sua ressurreição e a sua ascensão ao Pai, ele diz para os seus discípulos que eles não deveriam perturbar o coração, mas deveriam crer em Deus, crer também nele. Ele iria à casa do Pai, havia muitas moradas, ele fez essa promessa e nós já vimos isso na lição passada. E agora ele diz que ele subiria, mas que ele rogaria ao Pai e ele vos daria, no caso, daria aos discípulos outro Consolador. Esse Consolador fala exatamente da promessa do Espírito Santo. Então Jesus, ele traz uma palavra de consolo para os seus discípulos e dizendo a eles que quando ele fosse ao Pai, ele enviaria o Consolador da parte do Pai para que pudesse ficar com eles para sempre. E esse Consolador, ele dá o nome, ele vai dizer exatamente aí no verso 17, que é o Espírito da verdade, Espírito aí com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Então, estamos falando de coisas espirituais, o mundo não pode receber porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na mentira e o Espírito ele é santo e ele é da verdade e a matéria não pode herdar o mundo espiritual. Portanto, o homem, a carne e o sangue não pode ver, não pode conhecer a Deus, não pode ter uma relação espiritual com Deus, porque Deus é Espírito, e o Espírito Santo ele viria exatamente para poder habitar com aqueles que já haviam tido um encontro com Cristo, e essa promessa especificamente falando do derramar do Espírito Santo, é interessante que o próprio contexto da lição vai nos mostrar em dois momentos, que os discípulos, em dado momento, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, para que eles recebessem o Espírito Santo, mas também Jesus dá uma promessa para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E esse revestimento é exatamente o que a lição está abordando, a promessa do Espírito Santo, ou seja, do revestimento. Dentro da nossa visão teológica, seria esse revestimento do Espírito Santo, ou o que nós comumente chamamos do batismo com o Espírito Santo, em relação mais especificamente falando à experiência do Pentecostes. É claro que vai ter linhas teológicas que vão colocar que quando da conversão, uma vez que a conversão é uma obra também do Espírito Santo, aí já se dá o batismo no Espírito Santo.
Porém, à luz de inúmeros textos bíblicos, nós percebemos que o batismo no Espírito Santo, enquanto uma promessa do Pai, é uma experiência distinta da conversão. É possível que alguém se converta e seja batizado com o Espírito Santo, sem nenhuma dúvida. Mas são experiências, a conversão, o novo nascimento e a promessa do batismo no Espírito Santo são experiências distintas à luz da palavra de Deus. Portanto, ele diz que ele enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós, falando para os seus discípulos, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Essa parte aqui do texto, ela é bem importante, é bem fundamental, porque aqui não é um mero detalhe. Porque Jesus, quando diz essas palavras, ele está falando de uma promessa a posteriori, algo que ainda haveria de acontecer, e diz na sua explicação, ele diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê, não o conhece, mas que os discípulos o conheciam. E aqui nós vamos observar que dentro de um contexto, nós vamos ver que Jesus ele soprou, ou assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E aqui, nas palavras do próprio Jesus, ele diz que o mundo não pode receber porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco. Mostrando que o Espírito Santo já habitava com os discípulos, e é claro que a gente pode também fazer essa leitura, que o Espírito Santo habitava com os discípulos na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, ao mesmo tempo é um. Então, na verdade, Jesus estando ali, o Espírito de Deus ali estava habitando com os discípulos. Porém, é importante observar que ele diz que o Espírito Santo não só estaria habitando com eles, como já habitava, mas que o Espírito Santo estaria habitando neles. Uma coisa é estar habitando entre eles e outra coisa é estar habitando nele. Então Jesus diz que vós o conheceis porque ele habita convosco, ele está convosco, é o Deus convosco, que era o próprio Jesus estando ali com eles. Mas ele diz então que quando o Consolador viesse, ele não estaria mais com eles, mas estaria neles, ele estará em vós. Essa preposição aqui, no sentido de estar dentro, trazer para dentro dos seus seguidores. Isso é muito significativo em se tratando da promessa do Espírito Santo. Verso 18, ele diz, olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ou seja, vocês não vão ficar sem a minha presença para sempre. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós, para estar convosco. Aí o verso 26, que é o que a lição dá um salto do verso 18 para o verso 26, a lição apresenta: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aqui ele já deixa bem claro de que Espírito ele está falando, que é o Espírito da verdade, aquele Consolador que ele prometeu que mandaria, aí no verso 16, rogarei ao Pai e darei outro Consolador. E agora no verso 26 ele diz, mas aquele Consolador, e diz qual o nome desse Consolador: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, mostrando exatamente que é essa pessoa da Trindade que estaria substituindo a presença de Jesus ali com seus discípulos, uma vez que ele haveria de ser assunto aos céus. Mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É muito importante essa parte do texto, que nos mostra aqui a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Aqui o texto, nós podemos destacar pelo menos aqui dois fatores importantíssimos da presença do Espírito Santo na vida da igreja. O primeiro é que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Jesus teve um ministério relativamente curto,
de 3 anos, cerca de 3 anos e meio com os seus discípulos, e é claro, ele não ensinou tudo que poderia ensinar, ou que os discípulos teriam que aprender. Tanto é que até hoje nós estamos aprendendo, mas o que ele deixou foi o suficiente para que nós tivéssemos aí a mensagem do Antigo Testamento, que é um cumprimento da Antiga Aliança. Todo o Antigo Testamento ele tem um esclarecimento na escritura do Novo Testamento, que também é palavra de Deus, como o Antigo Testamento. Mas a Bíblia, ela é a verdade, é a palavra de Deus, mas nem tudo aquilo que Jesus fez pôde ser escrito, não teria como escrever tudo aquilo que Jesus praticou, e todo o conselho de Deus, ele não foi revelado, não foi manifestado, podemos dizer assim. E aqui o Espírito Santo, ele vem exatamente, o próprio Jesus está dizendo que enviaria o Consolador, que ele ensinaria todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que, tanto da interpretação das Escrituras, como aquilo que nós, cada um, individualmente precisamos do discernimento, da direção espiritual, para nos comportar nesse mundo de trevas, em contextos diferentes, e para cada situação há uma forma de agir, há uma resposta a ser dada. O Espírito Santo, ele está conosco. É bem importante que a Bíblia ela nos adverte que quando nós, por um momento de uma força maior, nós tivéssemos que ser levados diante dos tribunais, que nós não nos preocupássemos com aquilo que nós haveríamos de dizer, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, ele nos daria a palavra, ele nos daria o poder, a sabedoria para poder falar da parte de Deus. E aqui Jesus ele está dizendo que o Espírito Santo ele viria exatamente para ensinar todas as coisas à igreja, e ainda mais, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui é um segundo fator importante sobre a necessidade do Espírito Santo na vida da igreja. O primeiro é porque ele nos ensinará e nos ensina todas as coisas. O segundo é que ele fará com que nós lembremos daquilo que Jesus nos ensinou. No caso aqui, especificamente falando dos discípulos, tudo aquilo que Jesus havia ensinado aos discípulos, quando houvesse necessidade, o Espírito Santo estaria trazendo à memória os ensinamentos de Jesus. E não é diferente na atualidade. Nós lemos a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável, e em dados momentos, quando nós precisamos daquilo que nós já lemos, daquilo que nós já estudamos, o Espírito Santo também nos auxilia, trazendo à memória aquilo que nós já lemos. É bem interessante, porque quando o texto diz que o Espírito Santo faria lembrar aquilo que ele já havia dito, Jesus já havia dito, aí dá a ideia de que você só pode lembrar de algo que já passou por sua mente. Então os discípulos lembrariam daquilo que Jesus ensinou. E na atualidade, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não tenho uma vida de dedicação ao estudo, ao aprofundamento nas Escrituras, como é que eu vou querer que o Espírito Santo me lembre alguma coisa se nunca passou por minha mente? Existem muitos que pensam que não precisam estudar a palavra de Deus, não precisa se dar o trabalho, a dedicação, a investir tempo no estudo da palavra, porque no momento da dificuldade o Espírito Santo vai soprar textos bíblicos na sua cabeça, mas não é isso que o próprio Jesus está ensinando. O que o texto está nos ensinando, fazendo uma aplicação para nós, é que o Espírito Santo, um dos papéis ou uma das funções do Espírito Santo, além de nos ensinar, uma outra função importante é nos fazer lembrar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Portanto, você cristão, você precisa estudar a palavra de Deus, para que no momento certo o Espírito Santo possa trazer à tua memória, à tua leitura, o teu estudo, aquilo que você já estudou, e o Espírito Santo te direcione a forma correta de aplicar aquilo
que você já conheceu antes, que já passou pela sua mente e também, é claro, pelo teu coração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O outro capítulo de João, o capítulo 16, o verso 7, 8 e 13, nos diz o seguinte, verso número 7 do capítulo 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Que é bem interessante, porque Jesus está dizendo que uma vez que havia a promessa do Consolador, uma promessa da parte do Pai, era necessário que Jesus ele voltasse ao Pai. Porque se ele não voltasse ao Pai, não teria como o Consolador vir, porque essa era a promessa. Ele veio aqui para cumprir a obra, para morrer, para ressuscitar, para voltar ao Pai, e então ele enviaria, ele cumpriria com a promessa do Consolador, que estava condicionada à sua volta para o Pai. Portanto, ele diz, olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém, ou seja, é conveniente para vocês, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, porque qual é o papel do Consolador? Ele vai ser exatamente aquele que vai me substituir. Então, como é que eu vou ter um substituto estando eu aqui convosco? Então, é necessário, convém que eu vá, para que o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, se faça uma realidade no meio de vós e através de vós. Por isso é necessário que eu vá, para que eu possa enviá-lo, para que ele esteja com vocês para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 8 nos diz, e quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos o papel do Espírito Santo, que é exatamente convencer o homem, ou convencer o mundo, aqui fala dos seres humanos de um modo geral. Esse é o papel do Espírito Santo, não é papel da igreja, não é papel da religião, não é papel do líder religioso convencer e nem converter ninguém, mas se você for convencido pelo homem, pela religião, você pode mudar de ideia. Mas quando você é convencido, no sentido de você crer, de você perceber, aqui não é um mero convencimento pela propaganda, pelo discurso, não é esse tipo de convencimento. Aqui está dizendo o texto bíblico que o Espírito Santo é que ele leva o homem a conscientizar-se de que ele é um pecador. Então o Espírito Santo, ele quem convence o mundo do pecado, ou seja, convence a humanidade de que todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença de Deus. Esse é um papel do Espírito Santo. Também convencerá o mundo da justiça. Deus, através de Jesus, praticou a sua justiça. Cristo é a justiça de Deus. Portanto, o homem ele é indesculpável diante de Deus. Porque o Deus que criou o homem é um Deus justo e a sua justiça ela foi aplicada em Jesus, que pagou o preço pelo nosso pecado para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Daí o Espírito Santo mostrar ao homem que ele é pecador, mostrar ao homem que para o pecado é necessário que haja uma punição. Essa punição revela a justiça de Deus, e essa justiça de Deus ela foi aplicada através de Jesus Cristo, que veio para poder morrer por nós, nos resgatar da maldição eterna. Portanto, ele convencerá o homem da justiça e do juízo, que haverá um juízo que todos os homens hão de comparecer e somente poderão escapar do juízo de Deus, da ira de Deus, aqueles que forem convencidos dos seus pecados, se arrependerem e voltarem para Cristo, receberem, serem imputadas a eles a justiça de Cristo, para que eles então possam escapar do juízo que há de vir sobre toda a terra. Portanto, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. Nós sabemos que nós não há mais nenhuma condenação
para nós nenhum juízo contra aqueles que já nasceram de novo. Não há nem mais uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles agora, a eles foram imputado, foi imputado, melhor dizendo, imputada a justiça de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E aí no verso 13 diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Espírito que é contra o erro, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo é da verdade e ele vos guiará em toda a verdade. Então isso nos deixa claro que aqueles que de fato nasceram de novo e que o Espírito Santo opera nas suas vidas, são aquelas pessoas que elas prezam pela verdade, por uma vida de retidão, uma vida de correção diante de Deus, uma vida de justiça. Daí a necessidade de nós nos certificarmos, porque uma vez que o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade, é necessário que nós estejamos diante de Deus, servindo-o em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor, que toda forma de erro seja rejeitado por aquele que foi alcançado e em cuja vida habita o Espírito da verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele nos guiará na verdade, porque ele ouvirá, ele falará da parte de Cristo. É interessante que Jesus, ao estar aqui, ele testificava sobre o Pai, e o Espírito Santo veio para testificar sobre o Filho. Portanto, o Espírito Santo testemunhará tudo o que ele ouvir de Jesus, e ele nos ensinará e nos guiará em toda a verdade. Então dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo, ele está no meio da igreja para nos mostrar, para que nós tenhamos a leitura dos tempos, das épocas, para que nós tenhamos discernimento do cumprimento, inclusive, das profecias. O Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que através dos dons distribuídos, inclusive como ferramentas para a sua igreja, ele nos capacita com toda a sabedoria, o conhecimento, o poder necessário para que nós sejamos vigilantes e que nós possamos entender o mundo espiritual e o mundo à nossa volta através de uma orientação do Espírito Santo que está a nos guiar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o capítulo 20, o verso 21 e 22, nos diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Então nós temos aqui Jesus, quando ele encontra com os seus discípulos, ele, antes de subir ao Pai, ele deixa a paz com os seus discípulos e diz: olha, recebei o Espírito Santo. Ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E esse episódio aqui, ele acontece exatamente antes da ascensão de Jesus aos céus. E a promessa do Espírito Santo, ela vai acontecer exatamente depois, quando Jesus ele é assunto aos céus, e quando ele está para subir aos céus, ele diz o que? Olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, que é exatamente a promessa que ele havia deixado quanto ao Consolador. Isso vai acontecer exatamente no dia, no final, né? Tendo ali no ápice do Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A introdução, o comentário da nossa lição, a introdução nos apresenta o seguinte: nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador
para promover a conversão em relação ao pecado, a justiça e o juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito Santo que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, que é exatamente a promessa do Espírito Santo. Primeiro tópico da lição, a promessa do Pai. Primeiro subtópico, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, no capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador, verso 16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, verso 17. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui nós temos que a ideia aqui do Espírito Santo convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo nos fala exatamente da aplicação da obra da salvação. Jesus veio aqui realizar, Deus realizou todo o plano da salvação. Esse plano foi concretizado através da vinda, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, e o Espírito Santo, o Consolador, ele foi enviado para aplicar a salvação, para aplicar a obra da redenção, da regeneração, da transformação na vida do homem. Portanto, a missão do Espírito Santo, ao ser aqui colocado como aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, isso traz uma evidência do papel regenerador da pessoa do Espírito Santo, uma dessas pessoas da Trindade. O subtópico 2, o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, que é a ideia do ajudador, o Consolador ou o ajudador. Então é alguém chamado para ajudar, para encorajar, para interceder por outra pessoa. Assim o Paráclito assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Jesus estava ali consolando os seus discípulos. Agora eles teriam um outro Consolador. Isso, naturalmente, nos leva ao entendimento lógico que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque se eles estariam sendo separados, ou Jesus sendo separado deles enquanto uma pessoa, e ele diz: olha, eu vou enviar outro Consolador, ou seja, eu não vou estar com vocês, mas outra pessoa virá para estar com vocês. Então isso demonstra que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, como alguns pensam. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, que no caso é o Pai e o Filho. Também a sua igualdade com eles, ao mesmo tempo distinção e igualdade, porque da mesma natureza, podemos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o subtópico 3, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14:18, é orponos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Aí eles se sentiam órfãos desse pai, que os chamava de filhinhos. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Então essa era uma promessa de que ele não os deixaria órfãos, ele mandaria alguém para estar cuidando deles. E esse alguém, ele está conosco até hoje, que é o Espírito Santo. Louvado seja
o nome do Senhor para sempre. O tópico 2 da lição: o Espírito habita os discípulos. João 20, 22. Aqui é o primeiro subtópico, João 20, 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado, portanto já prestes a ser assunto aos céus, a sua ascensão aos céus, quando ele aparece aos seus discípulos. E é muito importante porque nós vamos perceber aí nesse contexto aí exatamente quando ele diz paz seja convosco. E aí ele assopra, assopra sobre os cristãos, os discípulos, o Espírito, para que eles recebessem o Espírito Santo. E era exatamente no momento quando ele estava prestes a subir aos céus. Mas o assoprar o Espírito Santo aqui é distinto, porque ele mesmo, ao assoprar sobre eles o Espírito Santo e ao subir aos céus, ele promete que mandaria o Consolador. Então a promessa ainda havia por acontecer. Então nós vemos aqui uma distinção desse momento deles receberem o sopro do Espírito Santo enquanto uma marca ali da regeneração, ali eles recebendo o Espírito, mas temos os dias que eles ficam no cenáculo em Jerusalém e a promessa do revestimento do poder, a promessa do batismo com o Espírito Santo, ela então se cumpre. Portanto, é crucial considerarmos o contexto que envolve o versículo 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorioso remete tanto ao contexto anterior, ao verso, no caso aí, do capítulo 20, como ao contexto imediato. Então esse, para entendermos a ideia de um Jesus já antes crucificado, agora ressuscitado e agora com um corpo glorioso. Subtópico 2, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, que exatamente aí vai ter leituras, o que seria esse assoprou o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo, ali já foi o batismo no Espírito Santo, esse assoprar era um símbolo da regeneração, até então porque Jesus estava entre os discípulos, mas o Espírito Santo ainda não havia apossado dos seus discípulos, então quando ele está para ser assunto aos céus, ele já sopra nos seus discípulos o Espírito com uma marca da conversão genuína dos discípulos, e aí depois tem a experiência posterior do batismo no Espírito Santo. Então aí são questionamentos que muitos vão debruçar, tendo aí divergências teológicas quanto a esse verso de número 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é empusao, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, e em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida. E é utilizada também em Ezequiel 39, verso 9, naquele contexto em que assopra o Espírito, assopra sobre os ossos secos, naquele vale de ossos secos. Então quando é assoprado sobre aqueles mortos e eles passam a viver, que eram corpos sem vida, e aí então eles passam a ter vida. Portanto, a expressão presente em João 20 e 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito Santo ocorrida antes do Pentecostes. Então aqui alguns vão fazer essa leitura de que esse assoprar era uma marca da regeneração. O Espírito Santo agora estava, uma vez que ele é quem
traz, ele é quem aplica a obra da salvação. Então, ao ser soprado nos seus discípulos o Espírito Santo, naquele momento, de fato, eles estavam sendo convertidos, vamos dizer assim. Eles estavam recebendo esse toque da regeneração, uma marca do novo nascimento, distinto da experiência do Pentecoste que aconteceria posteriormente. Essa é uma linha de pensamento. Subtópico 3, o Espírito anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. É quando Jesus assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Isso é um texto bíblico e nós não podemos apagar esse texto para acomodar uma linha teológica. Não podemos apagar esse texto. Jesus está dizendo, recebei o Espírito Santo, e Jesus também diz, vocês ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então são experiências distintas, sem nenhuma dúvida. Essa expressão sugere como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico, quando Jesus soprou sobre eles. O Espírito Santo passou a habitar em seus discípulos. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados, sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecoste seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então aqui, dentro dessa linha de raciocínio, mostra que uma coisa é receber o Espírito Santo no momento da regeneração, do novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo. Ninguém nasce de novo se não receber o Espírito Santo na sua vida, mas aqui faz uma distinção, que o revestimento do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, é um poder, é uma capacitação específica para dar à igreja um dinamismo. E aí, na sequência do batismo com o Espírito Santo, há também o próprio Espírito Santo distribui dons à igreja, como a Bíblia mesmo ensina. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo distribui a cada um conforme é útil ao corpo os dons, dando capacidade para a expansão do Evangelho. Então essa seria a finalidade dessa experiência do batismo com o Espírito Santo. Seria um poder, um revestimento para poder levar a obra do Evangelho, para que a regeneração não seja apenas uma experiência do nascido de novo, mas que ele, no poder do Espírito, ele possa fazer aquilo que Jesus fez, porém debaixo do poder do Espírito Santo, com uma ousadia sobrenatural sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O último tópico da lição, a promessa do Pai no dia de Pentecoste. Primeiro subtópico, de repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecoste. Esse período que Jesus aparece aos seus discípulos, que vai soprar sobre eles, é exatamente um período pós-ressurreição, entre ali, no caso, a Páscoa e o dia de Pentecoste, que é o período antes dele, durante o período que ele ficou aqui na terra pós-ressurreição. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, que foi ali na Páscoa, que isso é bem simbólico e profético, que o Cordeiro da Páscoa era o símbolo ali da libertação do povo do Egito, e Jesus foi exatamente sacrificado ali na festa, ali no princípio da festa da Páscoa. Ele é sacrificado, ele ressuscita ao terceiro dia, e agora ele dá a promessa, entendeu? Durante esse período entre o Pentecoste, essa culminância dessas festas judaicas, Jesus, então, ele é assunto aos céus, e aí depois vem a promessa do Espírito Santo, entre Páscoa e Pentecoste. Portanto, na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado,
sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias após a Páscoa, que era o Pentecostes, daí Penta, 50, dentro desse sentido bíblico, na Páscoa o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus esse Cordeiro. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Era a celebração ali da festa da colheita. Foi ao final desse dia de Pentecostes, ali acabando o dia, a festa de Pentecostes, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento do poder, de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, que foi o derramamento do Espírito lá em Atos, capítulo de número 2. Cumpre-se então, de repente, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Subtópico 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho, aquilo que nós falamos. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheios do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então nós temos aqui o Pentecoste como sendo um momento quando a promessa foi cumprida, todos foram cheios do Espírito Santo, e naquele momento, como um sinal externo de que algo sobrenatural havia acontecido, eles falaram em línguas de outros povos, não porque eles haviam aprendido, mas pela capacitação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por fim, o último subtópico. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia, ou seja, a experiência ela continua atual. A despeito daqueles que defendem contra o Espírito Santo, ele é para os nossos dias. A promessa diz respeito a nós e a todos quanto o nosso Senhor Jesus chamar. Louvado seja o nome do Senhor. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras, até que Jesus volte, até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, como era o caso ali do dia de Pentecoste, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Ou seja, havia judeus de várias partes do Império Romano e que eles estavam ali em Jerusalém para ali a festa da Páscoa e do Pentecoste, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Aqueles povos ali, cada um os ouvia na sua própria língua, mostrando o quê? Que ali era uma manifestação sobrenatural, porque aqueles homens, inclusive eles até questionam, mas como pode esses homens, esses galileus, esses homens iletrados, estarem falando em línguas de vários países, estarmos ouvindo na nossa própria língua, porque ali era uma capacitação espiritual. A língua era a língua daqueles povos, porém a capacitação era do Espírito. Não era a inteligência humana, não era que os discípulos sabiam falar vários idiomas, não. Era de fato o Espírito Santo falando na boca daqueles discípulos. Interessante que isso acontece na atualidade. A gente sabe de casos de pessoas, por exemplo, que tiveram que fazer a obra de missão em determinado lugar e não sabia falar a língua. Realmente isso acontece muito em região da África, onde há vários dialetos, e a pessoa não sabe falar e de repente ela está pregando e ali o intérprete, alguém chegar, ou aconteceu isso com um amigo meu,
e fala, olha, não, você estava falando tal língua, você sabe essa língua? Ele falou, não sei. E aquele irmão, ele pregou, falando na língua daquele povo, daquela comunidade, daquela tribo, e ele, pela capacitação do Espírito. Então nós já há muitos testemunhos em relação a isso, de Deus usar pessoas para poder falar em outra língua, de um outro povo, sem que ele tenha aprendido. Então isso nós não podemos dizer que isso ficou no passado. Essa é uma capacitação sobrenatural. O Espírito Santo, ele pode usar alguém em língua estrangeira, comumente chamado de língua estranha, como pode dar capacidade, o poder sobre a enfermidade, operação de maravilhas, cura divina e os dons espirituais, ministeriais, os vários dons que estão aí à disposição da igreja, tanto aqueles listados na Bíblia, quanto os muitos que nem ali estão listados, mas que Deus, ele é um Deus que trabalha na sua multiforme sabedoria, e os dons de Deus, os propósitos de Deus, o agir de Deus vai bem além do nosso entendimento. A Bíblia, nós sabemos que ela é um livro, a palavra de Deus, mas ela não é exaustiva em todas as listas, em todos os pormenores. Então nós não podemos ficar limitados aos dons que estão ali elencados na Bíblia, o conjunto de amostras de dons, porque Deus, na sua soberania, na sua graça, ele pode capacitar desde alguém a fazer uma obra, como por exemplo no trabalho do tabernáculo, alguém que recebeu uma capacitação espiritual para trabalhar com obras de arte para o tabernáculo, como também o Espírito Santo pode capacitar qualquer um na atualidade para realizar aquilo, é claro que houver um propósito, porque Deus é Deus de propósito. Todo o tabernáculo, todas as peças, tudo aquilo ali tinha uma dimensão espiritual que veio se cumprir em Jesus. E na atualidade nós temos que crer que Deus, ele não fará absolutamente nada que não tenha um propósito. Não é porque eu quero isso, eu quero aquilo, de repente eu quero aprender a falar inglês para eu ser professor de inglês e ganhar dinheiro, então eu vou pedir a Deus que me capacite. Não é desse jeito, não é assim que funciona. Se você quer ser um profissional no ensino de uma língua estrangeira, vai estudar, vai fazer um curso. Porém, se houver uma necessidade de Deus te capacitar para que você fale a alguém na língua dessa pessoa, ela não conhecendo a língua, sua língua materna, essa capacitação o Espírito Santo pode realizar, porque ele fez isso no passado e continua fazendo no presente. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas, visíveis do batismo no Espírito Santo. Ninguém poderia negar que aqueles discípulos estavam falando numa língua que eles não dominavam, e aquilo ali só podia ser uma evidência, uma manifestação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, a conclusão da nossa revista nos apresenta o seguinte: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecador e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecoste e está presente até o dia de hoje para todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele pode manifestar regenerando pecadores para Cristo, e na vida do salvo, capacitando, batizando, para que ele possa, com poder, com graça, levar o Evangelho a todas as nações. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar na dependência de Deus, confiando naquele que fez a promessa, naquele que cumpriu com a promessa, que enviou o Consolador e que ele está conosco e estará conosco até o arrebatamento da igreja e até quando Cristo vier consumar todas as coisas
Ele sempre estará conosco e onde Ele estiver, nós estaremos para sempre. Exaltado seja o seu nome eternamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que nós tenhamos minimamente conseguido passar as informações básicas da nossa lição neste momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu peço a tua bênção em favor do teu filho, da tua filha, Senhor, que acompanhou nesse momento esta lição. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, que a promessa do Espírito Santo possa ser uma realidade na vida de cada um. Senhor, venha generar, Senhor, salvar, transformar aquele que ainda não te conhece, que possa experimentar um novo nascimento, quem sabe até mesmo um religioso, frequenta uma igreja, uma denominação, uma religião, mas ainda não teve um encontro contigo, ainda não nasceu de novo, que ele possa experimentar, Senhor, um novo nascimento através do Espírito Santo, que também, Senhor, aqueles que ainda não foram, Senhor, não foram cheios do Espírito Santo, que possam se despertar, Senhor, para buscarem a tua face, Senhor, e sejam cheios do teu poder, da capacitação espiritual, Senhor, para melhor trabalhar na tua seara. Obrigado por essa oportunidade, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.